Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, oitavas de final. Chegamos ao final nesta quinta-feira das primeiras partidas das oitavas de final com Juventude 3, Fluminense 2. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui o resumo. Desculpa, eu tô com resfriado, desculpa a voz, né? O nariz tá escorrendo um pouco, né? Aqui no Rio de Janeiro é complicado. É calor, fica frio, calor, fica frio. Aí tu entra dentro do ar-condicionado, sai, pega calor, volta de novo. É um terror o Rio de Janeiro, né? Então me desculpa aí por eu estar desentupido, garganta já tá ruim. Perdoe, mas é o clima. Tô agasalhado até aqui no Rio. Hoje estou gravando. Aqui onde eu moro tá frio, eu moro próximo à praia, eu moro próximo ao mar, então bem frio, tá? E pro carioca, né? Baixou de 20 graus e já é quase neve. Então, a gente vem aqui fazer mais um resumo do que aconteceu nesses primeiros jogos e se tá em aberto para todo mundo, se tem alguém classificado, tem alguém mais próximo, alguém que esquece, já foi pro saco, não tem mais chance. Então a gente vai fazer um resumo aqui do que foi a Copa do Brasil, esses jogos de terça, quarta e quinta-feira, 30, 31 e 1º de agosto. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o Franco está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para os jogos. São Paulo e Goiás, 2-0 São Paulo. Normal, São Paulo era o favorito. São Paulo teve a vantagem também que o Goiás teve um jogador expulso. Mas o São Paulo era favorito jogando em casa contra o Goiás. Está falando de um time de Série A contra um time de Série B, né? Então placar normal. São Paulo já está classificado? Não acho que o São Paulo esteja classificado, mas está muito bem caminhado. Vai ser bem complicado para o Goiás virar esse placar. Acho muito complicado para o Goiás virar esse placar. Mas classificado não está, mas São Paulo está bem caminhado. São Paulo precisa poupar na próxima partida do Campeonato Brasileiro por causa desse jogo contra o Goiás? Cara, o jogo do São Paulo é contra o Flamengo. O São Paulo pega o Flamengo, tá? Em casa, no sábado. São Paulo e Flamengo estão na Copa do Brasil. O Flamengo fez o mesmo placar do São Paulo, só que contra o Palmeiras. O jogo do São Paulo é mais tranquilo do que o jogo de volta do Flamengo. Apesar de o futebol que o Palmeiras fez contra o Flamengo, o Goiás jogou mais do que o Palmeiras. O Goiás deu mais... o São Paulo teve mais dificuldades de ganhar do Goiás do que o Flamengo teve de ganhar do Palmeiras. O Flamengo poderia ter aplicado uma goleada sonora no Palmeiras. Tipo foi contra o Grêmio, tipo foi contra o Vasco. O Palmeiras deu sorte. Mas não acho que o Palmeiras vai fazer a mesma coisa no jogo de volta. Então, cara, o placar de 2-0 do São Paulo não dá classificação, já está classificado, mas eu acho 70%, 80%, na minha opinião, o São Paulo
classificado. Futebol, dentro de campo. Eu estou dando minha opinião. 70% ali, 70%, 80%, 70% São Paulo classificado. Botafogo 1, Bahia 1. Cara, dois times que vêm no futebol de oscilação, mas que fizeram um bom jogo. Fizeram um bom jogo. Os dois times melhoraram em relação ao que estavam jogando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Dois times na parte de cima da tabela. Você levar em consideração que os times que estão em cima, o que está na frente do Botafogo é o Flamengo, também está na Copa do Brasil. Os times que estão na frente do Bahia, não sei se... Não estão todos. Estão na frente do Bahia. Cruzeiro e Fortaleza não estão na Copa do Brasil, mas São Paulo está, Palmeiras está, Botafogo está e Flamengo está. Porém, o Bahia tem o Atlético Paranaense que está atrás, que está na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro que está na Copa do Brasil, o Bragantino que está na Copa do Brasil, o Vasco da Gama que está na Copa do Brasil, mas nenhum desses na próxima rodada consegue pegar o Bahia. O Atlético Paranaense só consegue chegar a 31 e o Atlético Mineiro também só 31. Será que o Bahia vai poupar no Campeonato Brasileiro? O jogo do Bahia é contra o Fluminense aqui no Rio. Deveria poupar o Bahia para o jogo contra o Fluminense? Se eu sou o Rogério Ceni, eu pouparia. Eu botava um time reativo contra o Fluminense, porque o Fluminense não vai poupar. O Fluminense precisa ganhar, porque o Fluminense está na zona de rebaixamento. Então, se eu sou o Rogério Ceni, eu dava uma poupada. E o Botafogo? O Botafogo joga contra... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Botafogo joga contra... Deixa eu pegar. O Botafogo joga contra o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense ganhou do Vasco. Não, empatou com o Vasco pela Copa do Brasil. Acho que o Botafogo também pode poupar. O Botafogo também pode poupar contra o Atlético Goianiense. Também acho que pode poupar. Então, Bahia 1, Botafogo 1. Uma disputa bem equilibrada, que vai ser equilibrado na Bahia também. Também é resultado para mim, dentro de uma normalidade. CRB 2, Atlético Mineiro 2. Me surpreendeu. A gente está falando de um time de Série A contra um time de Série B. O CRB está ali pela metade da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Mineiro está tentando encostar na parte de cima da tabela. O CRB, os primeiros 6 meses, foi muito bem, né? Chegou à final da Copa do Nordeste, avançou na Copa do Brasil e se mantém muito competitivo. Né? Muito competitivo. É um resultado que me chamou a atenção. Um resultado realmente que me chamou a atenção. Esse empate do CRB em casa, teve jogador expulso do CRB, esse empate do CRB em casa com o Atlético Mineiro me chamou a atenção. Eu achei que o Atlético Mineiro venceria. Na verdade, eu acho que eu apostei Atlético Mineiro empate, se eu não estiver enganado. Mas me chamou a atenção. E aí, o CRB vai a Minas com chances. Quem sabe leva para os pênaltis e se classifica. Fez isso na Copa do Nordeste contra o Bahia. E chegou à final. Então, o CRB sabe jogar esses mata-matas indo para o pênalti. Não é ruim. Aí a gente pega aqui o CRB. O CRB na próxima rodada do campeonato da Série B, o CRB pega o Operário. Operário que tá... Deixa eu pegar aqui. Operário que tá aqui na 8ª colocação e o CRB na 11ª. CRB não corre risco de abaixamento. Acho que se o CRB quiser poupar, pode poupar um pouco. O Atlético Mineiro tem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro um jogo contra o Criciúma fora de casa.
O Atlético Mineiro está ali pelo meio da tabela. O Atlético Mineiro está aqui na 9ª colocação. O Atlético Mineiro pode poupar? Precisa poupar? Cara, o Atlético Mineiro não deveria poupar para jogar em casa contra o CRB. Cara, se eu sou Atlético Mineiro, eu não poupo. Eu vou com o time principal para tentar subir na tabela do Brasileirão. Mas o resultado do CRB 2, Atlético Mineiro 2, me chamou a atenção. Atlético Paranaense 2, Bragantino 0. Um grande resultado do Furacão. Grande resultado do Furacão. O que me chamou a atenção nesse jogo foi a maneira como o Atlético Paranaense jogou. Jogando em casa, deu a bola para o Bragantino. É uma maneira diferente de ver o Furacão jogar. Tá? Mas funcionou. Funcionou e venceu por 2-0. Foi justo? Foi porque o Furacão foi vertical e foi certeiro. O Furacão está aqui na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e o Bragantino na 10ª. Estão próximos ali os dois. O Furacão joga contra o Grêmio em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio que também está na Copa do Brasil, mas acho que o Grêmio não pode poupar, porque o Grêmio está colado na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense pode poupar? O Atlético Paranaense pode poupar. Se quiser poupar um ou outro jogador para definir sua classificação na Copa do Brasil contra o Bragantino, mas o Grêmio não pode poupar, não. Então, vai ser um jogo também difícil do Atlético Paranaense contra o Grêmio em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Atlético Paranaense pode dar uma poupada assim, porque o jogo não vai ser fácil contra o Bragantino. E o Bragantino joga, deixa eu pegar aqui, contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que também está na Copa do Brasil. O Vasco da Gama não vai poupar. O Vasco da Gama tá chegando próximo à zona do rebaixamento, de novo. Então acho que o Bragantino vai pegar um time que não vai poupar, que está na Copa do Brasil também, mas não vai poupar. O Bragantino tem que poupar. O Bragantino pode poupar contra o Vasco, sim, para tentar se classificar em casa contra o Atlético Paranaense. Então acho que o Furacão pode poupar e o Bragantino também pode poupar no Campeonato Brasileiro. O resultado de 2-0. Sim, cara. O resultado, para mim, se fosse empate também, acho dois times muito equilibrados, tá? Muito equilibrados e não vejo o resultado como fora da casinha. O Furacão já está classificado, ganhou os 2-0, vai decidir fora de casa. Está classificado? Não. É a mesma situação do São Paulo. Só que no São Paulo, eu acho que o São Paulo já está 70%, 80% classificado. No caso do Atlético Paranaense, não. Acho que o Atlético Paranaense tem uma missão um pouco mais difícil. Tá? Mais difícil. Mas eu acho que em aberto não tá. Óbvio que não tá, porque o Atlético Paranaense tem uma vantagem. Tem duas vantagens, o empate e perder de 1-0. Mas eu acho que o Atlético Paranaense tem ali uma vantagem de 55%, 60%. Não, eu vou até aumentar. Acho que a vantagem do São Paulo é de 80%. A vantagem do São Paulo é de 80% para se classificar. Acho que a vantagem do Atlético Paranaense é de 60% em cima do Bragantino. Botafogo e Bahia, 50% para cada lado. E CRB e Atlético Mineiro, apesar do CRB jogar fora de casa, eu coloco 50% para cada lado. O placar não me chamou a atenção. Flamengo 2, Palmeiras 0. Cara, o placar não me chama a atenção, mas o que me chama a atenção foi o jogo. Foi um massacre. Foi um massacre. O Flamengo ganhou de 2-0, mas era para ter feito uns 4-5. Era para o Flamengo ter liquidado a parada. O Palmeiras se livrou de não ser eliminado no primeiro jogo. Tamanha diferença. Foi um atropelo, parceiro. Só não foi um massacre, só não vou falar que foi um massacre porque o Flamengo só fez 2.
E aí o Flamengo dá chance ao Palmeiras, jogando em casa, de reverter o resultado. Mas se o Palmeiras jogar do jeito que está jogando, esquece. Vai perder em casa também. Então, cara, o resultado do Flamengo não é o resultado absurdo, não foi um resultado absurdo. O que foi absurdo foi a partida. O resultado não. O Flamengo está classificado? Não, não acho que o Flamengo está classificado. Acho que a situação é igual ao Atlético Paranaense. O Flamengo está ali com 60% de chance de classificação. Desde que o Palmeiras jogue bola. Porque se o Palmeiras jogar o que jogou no Maracanã, vai perder de novo. Foi muito feio. Muito feio o que o Palmeiras não fez. Então, 2-0, para mim, dentro de uma normalidade. Ah, o juizão nessa partida aí atrapalhou. O juizão nessa partida aí atrapalhou. O Veiga era para ter sido expulso. E nem o VAR foi chamado. Teve um jogo que teve um jogador expulso. Ali a gente vai chegar. Corinthians e Grêmio. 0-0. Dois times na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians teve um jogador expulso no início do segundo tempo. O Grêmio ficou com um jogador a mais, mas não conseguiu fazer o gol. Corinthians teve um gol anulado ali por impedimento. Cara, mas dois times que a Copa do Brasil estão jogando porque passaram de fase. Porque, sinceramente, os dois têm que pensar em não cair. Tá? Então, tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto, Corinthians e Grêmio, cada precisando para cada lado. Atlético Goianiense 1, Vasco da Gama 1. Esse aí é outro jogo que o Atlético Goianiense perdeu a oportunidade de se classificar. O Atlético Goianiense engoliu o Vasco da Gama. O Vasco da Gama deu 1 ou 2 chutes no máximo, e um foi gol. E no final do jogo, o Atlético Goianiense bombardeou o Vasco da Gama. Era para o Atlético Goianiense também ter feito uns 4. Fez só 1. E tomou um gol no final. O Atlético Goianiense foi muito melhor do que o Vasco. Muito melhor do que o Vasco. O Vasco se livrou de ser eliminado. E aí dá chance pro Vasco em casa jogar. Só que o Vasco está igual ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o último do Campeonato Brasileiro e o Vasco está mais na parte de cima. Os dois vão poupar. Esqueci de falar. Flamengo pode poupar. O Flamengo pega o São Paulo. O Flamengo deve poupar contra o São Paulo? Acho que o Flamengo pode poupar contra o São Paulo, sim. Tá? Se perdeu a liderança. Irmão, o Flamengo está próximo de se classificar na Copa do Brasil. E o Palmeiras tem que poupar? Sim. O Palmeiras tem que poupar. O problema é que o Palmeiras poupou contra o Vitória, perdeu e tomou um sacode do Flamengo. E aí, poupa ou não poupa no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras joga no Campeonato Brasileiro contra o Internacional fora de casa. Bota o time principal, tomou outra porrada agora do Internacional. A situação do Palmeiras é complicada, irmão. É complicado. Mas se o Palmeiras acha realmente que dá para virar e se classificar ainda na Copa do Brasil, poupa contra o Internacional. A tendência é perder. O problema é que se joga contra o Flamengo, toma outra porrada. Aí, irmão, aí a casa cai de vez. Né? Então é complicado. Palmeiras poupa ou não poupa? Cara, acho que deve poupar. A minha opinião. Mas o clima vai ficar esquisitaço. Corinthians e Grêmio, esqueci de ver. O Grêmio pega o Atlético Paranaense, que deve poupar. O Grêmio não pode poupar. O Atlético Paranaense pode poupar. E o Corinthians joga contra o Juventude. Também na Copa do Brasil. E que está na frente do Juventude na tabela. Corinthians tem que poupar? Bom, acho que o Corinthians não tem nem time para poupar. Essa é a verdade. Mas, né? Corinthians tem um jogo contra o Grêmio fora de casa pela Copa do Brasil. Se quer passar, né? Eu acho que todo mundo quer passar. Tem que poupar. Mas vai poupar quem? Vai colocar quem? Bem complicado. Corinthians e Grêmio tem que pensar no Campeonato Brasileiro. O que é melhor pro Campeonato Brasileiro. Aí eu falei do Atlético Goianiense. 1-1 com o Vasco. O Vasco deu sorte de não ser eliminado. O Vasco deu sorte de não ser eliminado. O Vasco joga contra o Bragantino em casa. O Bragantino deve poupar. O Vasco não pode poupar. O Vasco não pode poupar. O Vasco está voltando a ficar próximo à zona de rebaixamento. Então o Vasco não pode poupar.
Um jogo complicado. Jogo complicado, onde o Vasco não pode perder. O Vasco vem aí de 4 vitórias e agora começou a perder. Perde uma, perde duas, empata outra. Daqui a pouco a corda volta a ficar no pescoço. Já está próxima, mas daqui a pouco começa a apertar de novo. Então, para mim, o Vasco não tem que poupar, o Vasco tem que pensar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é prioridade. Da mesma forma, Corinthians e Grêmio. 50% para cada lado no próximo jogo, Atlético Goianiense e Vasco também 50% para cada lado. E tivemos, finalmente, Juventude e Fluminense na quinta-feira, 3-2 Juventude. O Juventude, como eu falei, tem um jogo fora de casa contra o Corinthians. Juventude tem que poupar. O Juventude está mais na parte de baixo da tabela com 2 jogos a menos. Mas eu acho que o Juventude, se poupar um ou outro jogador, o time do Corinthians não tem ataque. Então acho que o Juventude dá para conseguir um empatezinho lá. Pode poupar, mas não muito. O Fluminense não tem que poupar ninguém. O Fluminense é Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil deixa de lado. E o Mano fez isso. O Mano poupou na Copa do Brasil. Então, o Fluminense vai com o time principal completo contra o Bahia. O Bahia, sim, vai poupar. Porque tem um jogo na Copa do Brasil contra o Botafogo. Então, a chance do Fluminense fazer mais 3 pontos. Manter a sequência boa, né, no Campeonato Brasileiro. Uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. É uma boa oportunidade, porque o time do Bahia hoje, completo, é melhor do que o do Fluminense. Então, o Fluminense tem que ir com o time completo, não tem jeito. E vai, né, para esse jogo contra o Bahia. O resultado, 3-2, resultado normal, para mim porque o Fluminense é um outro time, é um outro trabalho, é uma outra situação. O Fluminense tem um time hoje que é para brigar na parte de baixo da tabela mesmo. Tá? Para brigar na parte de baixo da tabela mesmo. Tá ali tentando sair, não é fácil, mas tá tentando sair. Acho que o Fluminense sai. A zona de abaixamento, se vai cair ou não sei. Mas acho que sai. Tá? Então, para mim, cara, o destaque da rodada, para mim, cara, eu coloco como destaque da rodada 2 jogos. O empate do CRB em casa com o Atlético Mineiro. Coloco como destaque do CRB. Cara, eu vou colocar o Flamengo como destaque. Não é pelo resultado, é pela diferença que foi Flamengo e Palmeiras. Nenhum desses 8 jogos teve uma diferença tão grande entre um time e outro. E a gente está falando dos 2 times que mais ganharam títulos de 2019 para cá. A diferença é absurda. A diferença do jogo do Flamengo e Palmeiras foi um absurdo. Então eu coloco o CRB e o Flamengo como destaque. E decepção. Cara, decepção, obviamente, é o Palmeiras. O pior futebol dos 8 jogos, disparado, foi o do Palmeiras. O Palmeiras foi o time mais frouxo nessas oitavas de final. E quem é que tem mais dificuldade de avançar? Quem é que tem mais dificuldade de virar o placar? Porque quem são os times que tem que virar o placar? O Fluminense tem que virar o placar, o Bragantino tem que virar o placar, o Palmeiras tem que virar o placar e o Goiás tem que virar o placar. Acho que o time que vai ter mais dificuldade para virar o placar, na minha opinião, é o Goiás. Apesar do Bragantino, o Palmeiras ter feito um jogo pífio, né? Mas acho que quem vai ter mais dificuldade é o Goiás, por causa da diferença dos times. E, obviamente, depois do Goiás, do time que eu acho que vai ter mais dificuldade de virar, é o Palmeiras. Então, para mim, a decepção foi o Palmeiras. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.